Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um horário coletivo, esse nosso horário nobre da formação docente aqui da Academia de Talentos. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui junto com a professora Daniela de Oliveira, o professor Rodrigo Arolha, aqui na Academia de Talentos. Minha audiodescrição rapidinho, sou um homem pardo, de pele clara, de cabelos e barba grisalhos, mais para brancos, tá? Estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim, o fundo aqui do nosso Profcast, o podcast da Academia de Talentos. Ele é assim, um tom de roxo com um azulzinho, assim, as cores da Ânima, né? Estou falando da minha casa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, para a gente iniciar esse nosso horário coletivo aqui hoje, nós temos uma convidada especial, que é a Gabriela, aqui, que é gerente da área de saúde e segurança do trabalho aqui na Ânima, e ela vem dar um recadinho para nós aqui. Ei, Gabriela, seja bem-vinda ao horário coletivo. Muito obrigada, Mer. Muito obrigada a todos os professores. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Gabriela, hoje atuando como gerente da área de saúde e segurança, fazendo uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, meu cabelo está um pouco preto, um cabelo comprido, estou utilizando um casaco preto. Fico em Belo Horizonte, também estou aqui fazendo essa live da minha casa. Primeiro, né, agradecer a oportunidade. Eu também sou professora, né, sou professora no UniBH. Então, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês e contribuir um pouco para essa jornada, né, que é tão incrível. Coordenada aí pelo Homero e pela Dani. Pessoal, eu estou aqui para um recadinho. Não sei se todos aqui participaram há uma semana. É bem breve, tá? Vou compartilhar no chat também. Então, na quarta-feira passada, nós fizemos uma live para trazer a nossa área, um destaque da nossa área que olha para a saúde mental, que é o Vivamente, e um reforço da importância da participação de todos os educadores ânima, administrativos e docentes, no mapeamento de saúde. Então, nós estamos em fase da realização do mapeamento de saúde. É simples, é um preenchimento de até 7 minutos, onde a gente fala sobre, tem questionamento sobre a saúde, qualidade de vida e saúde no trabalho, super importantes para que a gente possa preparar melhor os nossos locais para recebê-los, para que a gente possa ouvi-los, para que você todos, para que todos os educadores possam contribuir para que a gente construa um ambiente mais saudável e seguro. Vou compartilhar aqui no chat para vocês, só rapidinho aqui, deixar na tela também. Tem um QR Code, vocês podem acessar pelo QR Code e pelo link que eu vou compartilhar. Então, é um preenchimento rápido, ele vai até dia 5 de junho. Após esse preenchimento, nós vamos fazer as análises dos dados e compartilharemos com vocês também o resultado. Quanto mais pessoas participarem, mais a gente terá conhecimento da nossa população, podendo atuar de forma preventiva e cuidando de todos vocês. Eu agradeço muito a Meryl aqui a disponibilidade de estar aqui para falar com vocês. Desejo uma excelente live. Meu e-mail fica à disposição para vocês, quem tiver qualquer dúvida, e está aqui no chat o link. Basta clicar nesse link que ele já direciona direitinho para a área. Tá bom? Muito Obrigada, Homero. obrigado. Obrigada, Muito pessoal. obrigado, Gabriela. Muito importante, viu, gente? Participem, preencham aí o mapeamento de saúde. Importantíssimo para todos nós aqui. Valeu, Gabriela. Bom, gente, eu tenho mais um recadinho aqui ainda, antes da gente prosseguir. É relacionado ao nosso simpósio acadêmico 2026.2, né, do segundo semestre de 26, que acontecerá em São Paulo, lá na Community Creator Academy, né? Ou seja, lá na academia de criação, né, da community. O nosso simpósio será lá. E o formato do simpósio esse ano, eu já estou dando aqui em primeira mão, né, gente? Já dando até spoiler do nosso simpósio. E ele foi inspirado naquela ideia do TED Talks. Então, nós teremos um Anima Talks. A ideia é que nós vamos selecionar 5 professores para ir a São Paulo para apresentar no nosso simpósio acadêmico ideias inspiradoras, interessantes, práticas, coisas de educação, né, gente, que possam inspirar os nossos professores em todo o ecossistema. Claro que os selecionados vão
com tudo pago, né, gente? A viagem, os custos de viagem, tudo pago, hospedagem, passagens, alimentação, tudo também. Quem for de São Paulo também pode se inscrever, claro. Aí não vai ganhar a viagem, mas vai estar lá em São Paulo também. Vai ter uma premiação, que eu não posso falar ainda, mas tem uma premiação também para os que serão selecionados. A Dani já colocou aqui no chat, tá? Esse já é o formulário de inscrições. E também no formulário de inscrições, lá no descritivo, já tem o link para o edital também. É muito legal, tá, gente? A ideia, mas fazer um pequeno descritivo, tá, na inscrição da sua proposta de fala e um pequeno vídeo também de 5 minutos assim também, para que a gente possa avaliar, né, e ver como que a pessoa se desenvolve as suas ideias ali rapidinho. A ideia, como são 5 professores, 5 apresentações rápidas de 10 minutos no palco do simpósio, como um TED mesmo, né, o Anima Talks. Então, sim, professores, participem, venham, enviem suas propostas, compartilhe com aquele colega que você acha que tem o perfil para isso, né? Fala bem em público, que domina um assunto, que consegue mandar um recado em 10 minutos. Por exemplo, eu gostaria muito de participar, mas se eu for escolhido, vocês vão falar que é marmelada, né, gente? Então, eu não vou participar, não. Vou estar aqui só nos bastidores com vocês. Muito bem, gente. Participem, compartilhem com os colegas. As inscrições estão abertas aí até domingo. Envie suas propostas e os vídeos também. Bom, gente, hoje nós temos aqui um horário coletivo super especial com a IBM. Nós temos aqui, representando a IBM, o Pedro, né? Pedro Cunha, que é gerente de responsabilidade social, e a Vivian Marcelino, que é gestora de programas acadêmicos aqui da IBM. E a ideia é que a gente tenha uma tarde muito legal aqui para a gente falar de tecnologias educacionais e inovação em ambiente de aprendizagem. Então, recebemos aqui hoje a IBM para falar conosco. Já passo a palavra aqui direto para a Vivian, Vivian. Peço que se apresente, né? Conte para nós um pouquinho de você e a palavra é sua. Seja bem-vindo ao Horário Coletivo, Vivian. Perfeito. Vocês estão me escutando bem? Sim, Tudo ótimo? perfeitamente. Perfeito. Ah, olá, todo mundo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Como o Romero falou, eu sou gestora de programas acadêmicos na IBM. E o que significa é que eu trabalho na parte de responsabilidade social da IBM, com educação e formação da força de trabalho. E eu crio e ajudo a lançar, né, e escalar programas educacionais, principalmente com o objetivo de ensinar inteligência artificial para estudantes, professores e também engajando cada vez mais os administradores das universidades. Antes de trabalhar na IBM, eu desenvolvi grande parte da minha carreira nas Nações Unidas, em que eu sempre trabalhei na congestão de programas em áreas diversas, mas muitas relacionadas à capacitação de indivíduos. Eu sou PhD em gestão da inovação pela RMIT University, que fica em Melbourne, na Austrália, e sou doutoranda visitante na Universidade de Cambridge. Era, né? Agora eu já terminei, mas até há pouco tempo. É, uma nota rápida. Eu trabalho em inglês, normalmente eu falo inglês e eu escrevo em inglês. Então, se vocês escutarem umas palavras esquisitas, é porque eu esqueci como é a coisa certa em português. E pode ser que os meus slides também tenham algumas coisas assim meio traduzidas erradas, mas qualquer coisa é só me falar, pode colocar no chat, pode levantar a mão, podem perguntar, podem ser bastante interativos, sem medos. E vamos, Homero, já vamos direto para a apresentação? Bora, Vivian. Beleza. Eu tentei traduzir tudo, gente, então vamos tentar. Qual é a agenda de hoje, né? A ideia é a gente falar sobre a IA de um modo muito prático, né, no meio acadêmico, falar sobre ferramentas, contextualizar um pouquinho, né, do que é o papel da IA no mercado, no contexto acadêmico, o que está acontecendo, né?
identificar as ferramentas que existem no momento e quais são as mais adequadas para as diversas tarefas que a gente pode ter como gestor e professor universitário. A gente vai fazer algumas experiências práticas, né, para demonstrar que alguma das ferramentas que eu acho que são as mais poderosas, né, para o tipo de trabalho que a gente faz na educação. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão ética e integridade acadêmica quando a gente fala de IA. E a ideia é que você saia daqui com alguns recursos bem aplicáveis, assim, que você pode começar a usar imediatamente, se você já não estiver usando. Eh, Sobre as atividades práticas, eu separei 3 exemplos, para a gente ter uma ideia, né, do uso da IA e a gente vai brincar um pouquinho com essas com as ferramentas que a gente tem. O primeiro exemplo, a gente vai usar alguns dos modelos, né, de linguagem para criar um plano de aula, e a ideia é a gente comparar um pouquinho, o resultado, e falar do forte, né, das ferramentas. O segundo exemplo, a gente vai fazer uma criação de um agente no Copilot, e falar um pouco sobre como o Copilot pode facilitar na área de produtividade. E no terceiro exemplo, para quem não conhece, a gente vai falar sobre o Notebook LM, que para mim é a melhor ferramenta de IA para quem está no mundo acadêmico. Vamos lá. Para começar, vou começar já fazendo perguntas, né? Vou entrar, abrir o meu chat aqui. Você já usou alguma ferramenta de IA, para algo acadêmico, para algum uso acadêmico? Eu imagino que muita gente aqui já usa diariamente, né? O ChatGPT, o Claude, ou o Gemini. Mas você já usou no seu trabalho, como ferramenta de trabalho? Muito sim, talvez tenha experimentado, talvez não. Sem querer, às vezes a gente usa, a gente nem sabe que a gente está usando. E eu escutei isso antes, achei engraçado que eu tentei, mas desisti. O que eu acho que fala bastante também sobre o uso da IA. Então, acho que muita gente aqui já usa, e a minha ideia é dar algumas indicações práticas, né, de como fazer esse uso e talvez até é, ajudar a melhorar um pouco do que sai, né, de resultado da aplicação da inteligência artificial. Antes de eu entrar nas ferramentas, eu só queria falar um pouquinho sobre, né, o que que é a IA realmente no meio acadêmico. A gente tem ouvido falar muito sobre IA, muitos desejos, muitos medos também, mas é aquela máxima, né? Tipo, toda vez que alguma é, tecnologia nova aparece no mercado, alguém fala que isso vai acabar com o conhecimento, né? Desde quando Gutenberg inventou a prensa, já se falava isso, a gente escutou isso quando a calculadora apareceu, quando o Google apareceu, e agora a gente está ouvindo isso também sobre a inteligência artificial. No final das contas, tudo que é novo, ele assusta um pouco, né? Mas a verdade é que a IA já está mudando o ensino superior. Se a gente olhar algumas das estatísticas que a gente tem, né, a gente sabe que mais de 30%, e essa já é uma estatística antiga, provavelmente agora já seja muito mais, dos alunos usam a inteligência artificial para fazer trabalhos acadêmicos. A gente tem aí uma estatística relativamente nova falando que os pesquisadores que usam inteligência artificial têm um ganho de até 60% no tempo deles. E eu posso falar um pouco mais da minha própria experiência depois como pesquisador, e realmente esse ganho de produtividade com a inteligência artificial é absurdo, né, na área de pesquisa. O tempo médio em que o professor passa em tarefas administrativas de cerca de 40%, e a gente vê a inteligência artificial reduzindo substancialmente, né, o tempo que a gente passa nesse tipo de tarefa. E a gente vê cada vez mais as universidades adotando políticas formais de uso da inteligência artificial nas universidades.
Então, não tem mais na discussão sobre se a IA vai chegar ou não vai chegar na educação. Ela já chegou, ela já é uma realidade, tem muito pouco que a gente possa fazer. E a questão agora é saber como utilizar ela de forma inteligente, né? Como utilizar de forma é, responsável também. É, a inteligência no meio acadêmico, né, ela é muito diversa. Ela vai desde o suporte ao estudante com aprendizado, do professor, pesquisa, gestão e a própria transformação institucional como um todo. Então, se a gente fosse falar sobre todos esses aspectos da inteligência artificial, a gente ia ficar aqui o mês inteiro. Hoje eu vou focar no que é a IA no meio acadêmico em relação ao suporte ao ensino e à pesquisa, bem focada no papel do professor. E, e a qualquer momento, se vocês lá tiverem qualquer pergunta, ou quiserem trazer qualquer ponto, é, pode levantar a mão. Eu não sei se vocês conseguem acionar o microfone, eu espero que sim. Se vocês puderem, eu estou tentando abrir o chat. Ah, achei. Se vocês puderem, né, usar o microfone, fiquem à vontade para usar o microfone, senão coloca aqui no chat. Perceba muita redução do tempo que tenho com a IA, ele tem vindo ajudar bastante. Realmente, assim, ajuda muito. É, E às Vivian, vezes estão Oi, querendo te atrapalhar, então um recado, né, para todos, aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiser falar, é só levantar a mãozinha e aí na sequência a gente já consegue abrir o microfone, tá bom? perfeito. E a ideia é realmente isso. A ideia é que a IA venha, né, com o intuito de acelerar e automatizar algumas das tarefas mais repetitivas, mais chatas do dia a dia, para que a gente possa ter mais tempo livre para a interação entre os alunos e os professores e realmente fazer aquilo que traz mais valor, no dia a dia. E falando um pouco do uso da inteligência artificial pelos professores universitários, acaba sendo um uso bem diverso também, né? A gente tem a IA aplicada ao ensino, e aí a gente tem os usos em planejamento de aula, produção de atividade, personalização de conteúdo, feedback automático, e hoje eu vou demonstrar alguns desses hoje também, em relação à pesquisa, revisão de bibliografia. Imagino que muitos de vocês aqui também estejam envolvidos com pesquisa, né? Síntese de artigo. Quem é pesquisador sabe a dor de passar uma hora lendo um artigo para você ter uma frase que faz sentido para sua pesquisa. Então, a IA ajuda bastante. A organização do conhecimento também, e como ferramenta de escrita no geral. Então, produtividade, a gente usa muito no dia a dia a IA para resumir e-mails, escrever e-mails, criar documentação, apresentação, reunião, etc. E eu vou demonstrar também um pouquinho como a gente pode usar alguma dessas ferramentas para economizar bastante nosso tempo. Isso para quem é gestor, né? Se você é gestor de time, ou se você é gestor de um departamento, de uma coordenação. A IA também ajuda muito, né, na organização das tarefas, na gestão de equipamento, recursos, etc. Eu não vou falar muito dessa parte de gestão, eu vou ficar mais nessas três questões do ensino, pesquisa e produtividade, mas depois, quem quiser falar de gestão, pode entrar em contato e a gente fala um pouco mais sobre o assunto. É, Alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, deixa eu olhar de novo, ver se tem alguma Não coisa. apareceu nenhuma ainda, não. Então Ô, tá, vamos Vivian, lá. eu acho que a Tatiana levantou a mão. Estava olhando aqui. Ela comentou no chat aqui, Pedro. Tatiana, você quer abrir a câmera e falar? Também para quebrar um pouquinho, né, a fala, né, Vivian? Dar uma respirada. Ela É, escreveu: Eu uso para insights para as aulas, em especial informações que requerem soluções criativas para atuar com públicos de inclusão. Tem dado muito certo. E tem isso outros é bem comentários legal. aqui, bastante comentário legal no chat.
Vai Se lá. quiser abrir o microfone, pode, professor. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer um comentário, pode ficar à vontade. Obrigada, Pro. Eu acabei colocando no chat. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Eu vou mostrar um pouquinho daqui o notebook, que eu acho ele excelente, inclusive para questões de inclusão, porque você consegue criar de forma automatizada formatos diferentes de aprendizado. A gente pode entrar nessa um pouquinho depois. Vamos lá. Antes de eu entrar no mão na massa, né? Arnaldo, você tem alguma. Você quer. Pode usar o microfone se quiser falar. Tenho. Você desculpa, eu estar com. Estou usando, estão ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Não. É que eu tô no trânsito. Eu estou no trânsito aí, não consigo abrir a câmera. Mas eu uso muito a IA já faz uns 2 anos, e tanto nas pesquisas, com os artigos acadêmicos, eu já faço uma leitura e depois eu peço para que ela possa me trazer, né, quadros comparativos e também citações que sejam pertinentes àquele trabalho que eu estou fazendo. E esse semestre, desde o semestre passado, eu estou usando com os meus alunos na 3, que é uma avaliação que nós temos aqui, que ela é processual, em que o aluno faz análises, que o aluno vai aí buscar mapas, né, conceituais, e também faz análises de ações organizacionais. E esse semestre, particularmente, eu estou ensinando eles a utilizar a IA para trabalhar com os relatórios de ESG das empresas, para fazer quadros comparativos e análises entre concorrentes para montar novas estratégias e programas de ESG. E está sendo uma experiência muito bacana, mas, ao mesmo tempo, desafiadora no sentido de desmistificar o uso da IA como simplesmente um copy-cola, né? E não de uma forma inteligente. Eu percebo que os alunos, é um grande desafio de trabalhar isso com os estudantes também, porque eu peço um mapeamento deles, eles vêm ali com copy-cola, e eu devolvo para eles e trabalho com eles os prompts, como eles devem utilizar a IA de forma inteligente. Está sendo desafiador, né? Assim como foi para mim também incorporar a utilização da IA no meu dia a dia como professor. Sim, obrigada, Arnaldo. Lívia. Eu acho que o que você trouxe é perfeito do momento que a gente está em relação à utilização da inteligência artificial no meio acadêmico. Inclusive, a pergunta que eu coloquei aqui, né, qual é o seu maior receio em relação à IA no ensino? O que os professores muitas vezes trazem, né, quando a gente está falando de inteligência artificial, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é essa dificuldade em fazer com que o aluno use a inteligência artificial de forma crítica, né, como uma ferramenta de pensamento, de suporte, e não como uma muleta, né, como o que você falou, simplesmente copiar e colar. E eu acho que requer que a gente repense um pouco a forma como a gente pensa as nossas atividades também em sala de aula. O que a gente costuma colocar é que os alunos, a ideia não é que os alunos deixem de pensar porque a inteligência artificial está usando eles, né? A ideia é que eles aprendam uma forma nova de pensar. E o pensamento crítico, né, em relação à inteligência artificial é a parte mais importante. Deixa eu fazer um exercíciozinho de comparar, inclusive, as respostas de algumas das inteligências artificiais, justamente para ver essa questão que não é simplesmente pegar o que a IA, né, jogou e utilizar. Existe, principalmente quando alguém ou qualquer coisa está te dando uma resposta feita, você poder analisar aquela resposta, né, é o principal.
A gente fez uma vez um exercício em sala de aula, em gestão da inovação mesmo, que a gente deixou os alunos, né, eu e a minha co-professora, criarem uma resposta usando a inteligência artificial, e depois em sala de aula eles tinham que criticar a resposta da inteligência artificial. E a parte mais difícil foi realmente essa, fazer com que o aluno entrasse, né, no ponto de vista em que o que a IA está dando para ele não necessariamente está certo, não necessariamente é o melhor, né, e que ele tem que desenvolver o próprio conhecimento para ele poder criticar o que a IA está colocando. Tá, para não demorar muito, né, para a gente ter tempo de fazer tudo, coloquem aí para vocês qual o maior receio que vocês têm em relação à IA, fora, né, a gente falou um pouco sobre a questão do aluno, mas como professor mesmo, há pouco tempo atrás a gente fez uma sessão nos Estados Unidos, em que a gente convidou os professores universitários para conversar, né, sobre a IA no ensino. E esses foram os pontos que apareceram bastante, né? A questão do o aluno deixar de pensar, ou, digamos assim, o grande déficit cognitivo, que as pessoas estão agora falando bastante. Como avaliar, né? Se o aluno está usando a inteligência artificial, eu sei que ele está usando, ele sabe que eu sei que ele está usando. Como avaliar o desempenho, como garantir a integridade acadêmica, né? A gente falava muito de plágio, o que é plágio hoje em dia na inteligência artificial. Questão de privacidade de dados, como garantir a privacidade dos dados dos alunos. A IA substituindo o professor, né, a grande questão, a IA consegue, né, substituir o professor? Muitos professores falaram que ainda sentem a falta de capacitação, de entender, né, algumas das tecnologias, poder usar as tecnologias, e a falta de confiança também, né, na inteligência artificial, né, na falta de transparência. A gente escuta muito sobre questão de inteligência artificial usando conteúdo que não deveria usar, então tem muitas dessas questões. Nem tudo isso tem resposta, né? Tem muitas questões aqui que estão em abertas e a gente não tem ainda né, respostas concretas. Por exemplo, como avaliar? É um ponto que a gente está em debate. Tem outros pontos que a gente já sabe com muita clareza. Por exemplo, não, a IA não vai substituir o professor. Até porque a IA não consegue substituir o professor. Mas é bom a gente entender quais são os nossos próprios receios, né, quando a gente vai interagir com uma ferramenta de inteligência artificial. Isso molda bastante a forma como a gente usa, né? Os estudantes diminuem intensamente a leitura e, a partir disso, diminui sua capacidade crítica. Sim. Representado? Fazer. A questão da inteligência artificial e o aluno, né? Ela é muito verdadeira um exemplo, eu tenho uma família muito grande e eu tenho irmãos de 40 a 10 anos de idade. Todos usam inteligência artificial. Dos 10 anos de idade até os 40, todo mundo está usando a inteligência artificial. Então, a verdade eles estão usando. E eu vejo muita curiosidade no uso da inteligência artificial. Eles perguntam muitas coisas, né? Inclusive, a minha irmã, que tem 10 anos, que usa também, ela faz muitas perguntas até além do material, porque ela tem a resposta fácil ali na frente da mão dela. Então, eu fico pensando como que a gente utiliza o diferencial da inteligência artificial, né? Quando a gente está trazendo a interação com o aluno. Tá, vamos lá? Eu só tô passando para a gente ter certeza que a gente consegue fazer tudo. Panorama das ferramentas de IA na prática. Eu queria falar um pouquinho sobre as principais tecnologias ou ferramentas, né, que a gente escuta falar e qual é o uso, né, dessas ferramentas, porque nem toda ferramenta de IA é igual, né? Não é porque é IA que faz tudo, faz a mesma coisa.
O mais comum que a gente conhece no nosso dia são os GPTs, o Claude, o Granite. Se você tem, né, acesso, se você tem o costume de usar o Microsoft, você tem Copilot. Para quem usa o Google, né, no dia a dia, tem o Gemini. E todas essas cinco aqui, elas são baseadas em LLMs, que são os grandes modelos de linguagens, mas até entre elas têm usos distintos, né? O ChatGPT, o Claude, o Granite, eles são mais gerais. A gente usa no nosso dia a dia para pensar, criar. O Copilot e o Gemini, eles são tecnologias já mais pensadas para organizar e produzir, até porque o Copilot é do Microsoft, então ele é integrado ao Microsoft 360, e o Gemini é do Google, e ele é integrado, né, ao Google Docs, ao Google Sheets, é todo o arsenal de tecnologias do Google, então eles já são mais pensados para a organização e produzir, produzindo, né, eles criam PowerPoints, eles criam documentos, eles criam Excel, etc. O notebook LM, que a gente vai passar um tempo falando sobre ele, que é muito focado em pesquisa e análise. A gente tem ferramentas mais focadas em visualização. No meio acadêmico, né, o professor usa muito Canvas. Entre os seus alunos, você com certeza já viu seus alunos usando ferramentas de IA para criar videozinho, para criar imagem, para criar meme. Tem muitas e muitas ferramentas de visualização, né? O Midjourney, que é muito conhecido entre os alunos, entre os jovens, mas no meio acadêmico a gente acaba utilizando mais o Canvas. Eu vou falar um pouquinho sobre vibe coding, talvez você já tenha escutado falar de vibe coding. Vou dar um exemplo, né, do vibe coding na vida real. Vou falar um pouquinho sobre automatização com agentes de IA, algumas tecnologias que essas são mais obscuras, as pessoas não conhecem tanto assim ainda as tecnologias de automatização e criação de agentes, como o NHN, né, que a gente fala em inglês, o N8N, e o Relay, que são duas ferramentas de criação de agentes. E existem outras, assim, existem milhares e milhares agora de ferramentas de usos específicos. Então, por exemplo, você pode ter ouvido falar do Grammarly, que é para uso de textos, o Connected Papers, né? Vou mostrar alguns desses. O diferencial desses, né, por exemplo, ó, daqui para baixo, né, o Canvas, o Lovable, o Notebook, é que eles dificilmente criaram o próprio LLM deles, né? Eles usam modelos de linguagem criados por essa galera aqui. Então, por exemplo, o Connected Papers, que eu vou falar um pouquinho, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta de busca de literatura acadêmica. Ele usa os modelos do ChatGPT, e aí você cria uma aplicação, né, em cima desses modelos. E a ideia é a gente mostrar um pouquinho do arsenal, né, de ferramentas que a gente tem e como a gente pode utilizar elas para ensino, pesquisa e produtividade. Perguntas, dilemas, medos? Deixa eu abrir o chat de novo. Onde é que nós estamos? Não estou vendo. Achei. Vamos lá. Perplexity, alguém falou do Perplexity. Perplexity é maravilhoso também. Hoje em dia, o Perplexity e o Gemini estão competindo. Eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre os serviços gratuitos, que é bastante importante. Então, vamos entrar em algumas dessas. Essa leitura pesquisa tem 30% da população analfabeta funcional com os de esse índice deve aumentar significativamente, até porque quem não tem raciocínio lógico não tem embasamento. Sim, mas quem falou? A Fátima, né? Isso é muito interessante, Fátima, porque a inteligência artificial, isso é muito novo, né? Tem os estudos são muito novos. Mas existe um diferencial entre quem tem acesso e quem não tem acesso. Quem tem acesso
as ferramentas de inteligência artificial têm um melhor desempenho até um certo ponto. É aquele, sabe aquela o invertido, assim? Você está falando das populações, né, basicamente analfabetas funcionais. A inteligência artificial, ela traz muito acesso, ela traz muita simplicidade, ela traz muita facilidade de interação. Então, ela às vezes acaba ajudando esse pessoal. O grande problema acaba sendo acesso, né? Porque a grande maioria dessas plataformas são pagas. Mas você chega num certo ponto em que aquele déficit cognitivo começa a bater, né? Porque aí, quando você começa a entrar nos raciocínios mais complexos, que você requer mais abstração, você requer mais pensamento crítico, aí a IA vira uma muleta e a gente tem piores desempenhos. Então, é um quadro interessante, assim, da IA, mas tudo isso é muito novo. Fátima, diga, se você quiser usar o microfone. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, esse é um dado que, assim, acho que é bem de reflexão mesmo, né, colegas, porque, é claro que a gente usa IA e a gente, né, tem utilizado cada vez mais nas nossas rotinas, enquanto docentes, e tudo que você falou aqui a gente acaba usando de uma forma ou de outra para produção, para pesquisa, como suporte, como apoio, né, mas não como substituto. E às vezes, quando o indivíduo, né, não tem noção do quanto aquela IA pode ser um facilitador, e exato como você falou agora, Vivian, pode ser um instrumento não de estímulo, mas que dá um suporte para ele subir um pouquinho, ele procura encurtar o caminho. E nós temos muitos, né? Eu acho que, não sei se, enfim, mas eu percebo muitos dos nossos alunos com dificuldade mesmo, sabe, de conseguir entender um texto, de conseguir compreender um texto. Então, se ele não exercita essa leitura, se ele não exercita essa compreensão, essa interpretação, e ele encurta o caminho usando a IA, aí a gente perdeu no processo, porque aí a gente não soma mais nada com ele, né? Então, essa que é a minha preocupação, e por favor, eu não acho que a gente deva demonizar ou criticar a IA, mas o uso precisa ser muito pautado, precisa ser com muito cuidado para que não se torne, né, não Sim. trabalhe contra aí, né, o nosso time aí de estudantes. Não, com certeza. E a gente sabe que, lá no geral, a gente tem essa dificuldade no Brasil ainda, que o aluno chega no ensino superior tendo dificuldades, né? Tendo dificuldades básicas. É, e esse é um ponto que é um problema muito maior do que a gente Com consegue. certeza, porque, né, vai É, muito além da graduação, mas é só um vai ponto muito para a além de gente graduação. refletir, né, que às vezes não é só, né, é legal, é bacana, vou usar. Até que ponto isso contribui com aquela turma que a gente tem em dado momento? Porque se eu tenho Sim, uma turma homogênea, em que todos têm acesso, em que todos tiveram uma boa formação, em que são, entre aspas, devidamente alfabetizados, beleza. Agora, quando a gente não tem, acho que, sabe, tem que ter cuidado aí com a utilização. não, isso é verdade. Tá, vamos para frente. A Eunice perguntou: você recomenda assinatura que receba somente em moeda local? É, eu acho que depende muito. Eu vou falar um pouquinho depois, né, das ferramentas que eu recomendo no geral. Mas, como professores, e eu acho que isso é muito importante que todo mundo saiba, a grande maioria dessas ferramentas que você está vendo aqui, eles têm acesso grátis ou facilitado para professor universitário. Então, antes de você assinar qualquer ferramenta de IA, procura ver se ela tem acesso grátis ou às vezes com um desconto muito bom, né, para professores. Inclusive na IBM, pelo Skills Build, a gente dá acesso também. Posso falar um pouquinho depois. Mas eu vou recomendar um pouquinho depois o que eu sugiro, mas antes eu quero falar no geral para vocês entenderem também por que eu estou sugerindo. Vamos lá. Essa aqui é a que todo mundo conhece, né? Os modelos gerais, todo mundo usa. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc.
Eles são conhecidos pela versatilidade, geração rápida. Você vai lá, entra em 5 minutos, você resolve seu problema, teoricamente. Tem muitos plugins. O que são plugins? Por exemplo, você entra no ChatGPT, você consegue usar vários outros aplicativos dentro do ChatGPT. O Copilot, né, tem o plugin com o Google com o Word, com o PowerPoint, etc. O Gemini com o Google Docs. Esses são os plugins, né? Eles são conectados a ferramentas diferentes. E eles têm uma base de usuário muito grande. E quando a gente fala de modelos de linguagem, eles são treinados, isso é probabilidade. Quanto mais treinamento, quanto mais ele aprende, mais ele vai saber, mais ele vai criar. Então, esses modelos com grande base de usuários, a ideia é que eles sejam cada vez melhores, né? Que eles vão se aperfeiçoando. Eu não sei se vocês lembram do meme do Will Smith comendo é, macarrão, né, de 2022, que era tudo bagunçado. Hoje em dia eles conseguem, o IA consegue criar um vídeo perfeito. Aí, grande parte disso é o volume de dados de treinamento. Eu queria trazer, né, eu sei que todo mundo conhece esses modelos, mas eu criei um exercíciozinho para a gente ver a diferença desses modelos, porque nem todo modelo é igual. A gente muitas vezes entra e usa o que está disponível. Mas a verdade é que o que eles trazem, né, de resultado é bem diferente. E eu acho que vale muito a pena, dependendo do que você quer fazer, você comparar o resultado dos modelos. É, eu vou dar para vocês o link do IBM Granite Playground, que é uma ferramenta da IBM que a gente disponibilizou grátis, que usa o modelo que chama Granite, que é o modelo da IBM 4.0, e a gente chama de parquinho porque aqui é para realmente você brincar. Esse aqui ele está traduzido do inglês direto para o português, ele tem algumas é, é, exemplos, né, do que você pode fazer, mas eu estou trazendo só para quer fazer essa demonstração básica. Eu sei que vocês já ouviram falar em engenharia de prompt, então não vou entrar na parte de engenharia de prompt. Eu deixei um promptzinho feito aqui, mas a ideia é a gente fazer o nosso primeiro exercício, que é usar os modelos, né, de LLM para criar um plano de estudo. Então, eu coloquei aqui um básico, né, que o LLM ele vai ser um especialista de ensino superior. É, A minha tela ainda está mostrando? Não, parou. Tá, Parou, peraí, Vivi. deixa eu voltar. Um segundo, só para eu ver o que aconteceu. Onde é que tá? Aqui. Usar. Agora, voltou? Acho que sim, né? Sim, estamos vendo. Tá, beleza. Então, o nosso LLM, né, a nossa IA vai ser um especialista em ensino superior e design institucional e metodologias ativas. E ele vai criar um plano de ensino de inteligência artificial aplicada aos negócios. O tema é o que é inteligência artificial, introdução à IA nos negócios. Então, eu peguei esse prompt, ele é um prompt bem completo, né? Que é para dar todas as informações para todo mundo. Informação da disciplina, coloquei, né? De qual semestre, o que os alunos devem idealmente já ter cursado, os objetivos. Eu fiz um prompting bem completo. E depois eu dou esse template do prompting para vocês, né? Para vocês quiserem brincar com o prompting também. Daí, eu simplesmente pego o prompt, né? Colei, copiei aqui e jogo para IA e espero o resultado que eles vão trazer. Eu fiz isso, então, com os 5 modelos. O exemplo do Granite está aqui, ele está gerando as respostas, né? Essa é a resposta do ChatGPT. A grande maioria dessa, né, a estrutura já é bem parecida, então quando você bate o olho, você acha que pode ser tudo igual. Essa é a resposta do Gemini, todo seguindo a estrutura que eu dei, né?
Algumas das ferramentas elas trazem umas coisas mais visuais, mas no geral parece, né, resposta parecida. Essa é a resposta do Claude, né? E aqui a resposta do ChatGPT em algum lugar. Aqui. Mesmo prompt e aí as respostas dos modelos. O Playground, o Granite também gerou, né, a resposta dele, aparentemente também seguindo a estrutura, mas você pode já mesmo meio perceber que a resposta do Granite ela é mais curta do que algumas. Então vamos olhar o comparativo das respostas. Quando a gente olha, né, a fundo, cabe nas versões gratuitas, alguém perguntou sobre versões gratuitas, né? Todos eles cabem, teoricamente, na versão gratuita, mas o Claude, na primeira vez que eu pedi para ele criar o plano, ele não deu a resposta. Ele voltou com você tem que assinar a versão paga. Aí eu fui olhar por quê, né? Normalmente, quando você abre a resposta, ele mostra o tanto que ele pensou. E no final, a resposta que ele estava tentando me dar não ia caber no plano grátis dele. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no final do meu prompt e adicionei, porque queria criar um documento para me dar a resposta. E toda vez que a IA tenta criar um documento, ela vai usar mais tokens, ela vai usar mais computação. Então, não cabia na versão grátis. Então, eu fui no final do meu prompt, eu coloquei, não cria um documento, me dê aqui no chat a melhor resposta que caiba nesse plano grátis. E aí ele gerou a resposta. Então, num primeiro momento, no plano grátis, ele não me deu, mas depois ele voltou e me deu. Nível de detalhamento. Aí a gente começa a ver. O do Granite é um detalhamento mais básico, o ChatGPT já alto, o do Cloud muito alto, o Gemini alto e o Copilot médio. E aí tem, né, eu pedi para comparar algumas coisas, né? Na verdade, estava comparando algumas coisas, a abordagem pedagógica e o roteiro que ele cria para o professor, né? Completo, não é completo, faz sentido, não faz sentido. Os resultados, então a gente vê, né, de bom, no geral, quase todo modelo vai te dar uma resposta boazinha. O único excelente aqui da lista, que foi a resposta do Cloud. Daí eu pergunto para vocês, alguma surpresa nessa visualização? Alguém tem alguma ideia de por que a gente tem esses resultados diferentes, né, de cada modelo? Se alguém tiver alguma ideia e quiser compartilhar, deixa eu passar aqui, vamos lá. A verdade é que, como a gente falou, nem todo modelo é igual, né? Cada um desses modelos de linguagem, eles foram criados, né, pelas empresas pensando em um uso específico do cliente, um perfil específico do cliente. Então, o Playground, né, o Granite, o modelo que o Playground usa, que é o Granite, ele é mais usado para a criação de tecnologia, né? Então, ele vai ser muito melhor em escrever e revisar código. O forte dele não vai ser criar um plano de ensino. Mas se você der um código, né, pro Granite analisar e comentar, ele vai fazer isso muito bem. O GPT, ele faz um pouco de tudo. Então, você vê ali no GPT ele é muito bom, no geral, ele vai te dar uma resposta muito boa. Talvez não seja melhor, mas ele é bom. Ele vai, né? O Cloud, ele é bastante criado para trabalhar com conteúdos complexos, né? Com temas complexos. Então, para criar um plano de ensino em que você tem que, né, analisar vários aspectos, né, não só entender a literatura, mas entender de design institucional, de design de aprendizado, etc., ele te dá um resultado melhor porque ele faz isso, né? Ele é melhor para temas complexos, mas também por isso que ele usa mais tokens e na primeira vez não coube na versão grátis.
O Gemini, ele é, como eu tinha falado, é engraçado, ele está competindo, né, com o Perplexity. Não, não, nenhuma surpresa no caso, ele é melhor para pesquisa e resumo de conteúdos extensos, porque ele é do Google. E o Google nasceu como uma empresa, né, de meio de pesquisa, né, o google.com, que todo mundo usava para pesquisar. Então, ele é, no geral, melhor para pesquisa e resumo de conteúdos, e hoje em dia o Perplexity faz mais ou menos a mesma coisa, né? E o Copilot, ele é já um modelo pensado para o uso organizacional, né? Para dentro do ambiente de trabalho. Então, ele vai te dar resultados melhores se você criar um agente personalizado. E eu vou mostrar um pouquinho agora, né, sobre como criar agentes personalizados do Copilot. Deixa eu abrir o chat para ver se tem alguma coisa. Entendo que os motores de busca e criação são diferentes. Os motores de busca e criação, né, você diz tem a diferença entre a interface e o modelo, né? Isso é importante a gente sempre lembrar também. Quando a gente olha, essa aqui é a interface da IA, e aqui a gente tem os modelos. Quem presta muita atenção nos modelos vai atrás do modelo que funciona melhor porque ele quer. Eu não sei quem, né, nem todo mundo tem a paciência e tempo para ficar estudando modelos, mas, né, quem tem gosta de ir atrás do modelo. Eu não uso muito o Cloud, eu costumo usar mais o ChatGPT, mas se você olhar no ChatGPT, ele também te dá os modelos. Antigamente ele dava mais modelos, né, se for configurar, aqui tem vários modelos do ChatGPT. Inclusive o O3 ainda está disponível, o O3 é o modelo mais light. Mas o que é diferente, né, são esses modelos. O que vai te dar a resposta diferente é o modelo que você está utilizando aqui. Então, não é só você entrar no chat GPT e automaticamente a resposta vai ser diferente. Depende do modelo que você está usando, né? Do que você está selecionando como seu modelo básico aqui de trás. Vamos lá. Voltar para nossa. Então, eu acho que essa parte dos LLMs, eles são os mais conhecidos, né? O que a gente mais interage no dia a dia. E os usos dessas ferramentas, que são ferramentas muito completas, né? Elas têm usos muito diversos. Então, a gente vê os professores usando para quase todas as atividades, né, do dia a dia, né? De planejar aulas, que foi o que a gente falou, criar avaliação, produzir material didático. Então, essas ferramentas, elas, né, vão te dar um pouco de tudo. Então, as pessoas me perguntam: eu não tenho acesso, eu gostaria de pagar uma ferramenta, só posso pagar uma. Eu diria, então, escolhe um LLM. Esse tem um L a mais ali. É um LLM. Que te atenda melhor, né, de acordo com o que você faz. E paga um modelo de LM, um ChatGPT ou um Cloud, etc. Mas vamos entrar nas ferramentas do ambiente organizacional. Se você tem acesso ao Copilot ou ao Gemini pela sua instituição, e hoje em dia quase nós todos temos, né, porque o Copilot agora está integrado ao Microsoft Teams, ao Microsoft 365, talvez você não precise, né? Talvez o Copilot ou o Gemini associado, ele vai já te dar o que você precisa. O Copilot e o Gemini, eles são, sim, modelos, né, de IA, mas eles são pensados, né, como soluções práticas para o ambiente organizacional, corporativo, e eles trazem uma pegada aí mais profissional, né? Ele tenta se diferenciar, né, dos outros modelos, trazendo o tipo de ferramenta que vai ser mais prática no seu ambiente de trabalho. Eu vou dar o exemplo do Microsoft 365 com o Copilot, que é o que eu mais uso no dia a dia, mas
né, se você usa se você tem mais acesso ao Gemini, né, com o Google, o Gemini vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, as funcionalidades elas devem ser bem parecidas. Vamos lá. Eu preparei um outro exercíciozinho com o Copilot, deixa eu trazer ele aqui, que é a criação de agentes. Acho que todo mundo conhece o Copilot no geral. Você pode usar o Copilot para qualquer coisa, né? Você cria um chat do Copilot e aí você tem aqui o seu Copilot do dia a dia. Quando só nesse daqui, né? Só no chats e respostas, ele não vai ter muita diferença entre um chat GPT e isso daqui que você está vendo. Mas ele vai ter bastante diferença quando você usa ele conectado às outras ferramentas da Microsoft. E quando você tem coisas que você faz diariamente, repetitivamente, que você consegue mais ou menos, não exatamente automar, mas você consegue criar um modelinho ali que você pode reutilizar. Que são o que a gente chama aqui de agentes. Uma coisa, uma básica aqui. Esses agentes que você vê aqui, né, do Microsoft 360, ele não vai ser o mesmo agente que você pensa, que você escuta falar no dia a dia, daquele agente que lê o seu e-mail, vai no seu e-mail, lê o seu e-mail, cria a resposta, manda o e-mail, coloca o evento no seu calendário, que é aquele orquestrador, né? Esse não é esse agente, não é esse caso. Você consegue criar essas coisas, mas com outras ferramentas. Você não vai conseguir criar isso com o Copilot. O que o Copilot chama de agentes são essas ferramentas que basicamente você consegue configurar de acordo com o uso que você quer ter e os dados exatos que você quer utilizar. Quando que isso faz sentido? Quando você tem alguma coisa que você faz o tempo todo, tipo dar respostas para os alunos. 24 horas recebendo pergunta do aluno. Posso mudar de turma? Posso trocar de time? Me dá uma extensão do prazo. Professor, meu cachorro comeu meu trabalho. Todos esses, né, exemplos de respostas do dia a dia, você pode criar um agentezinho que responda essas questões. Eu criei esse agentezinho aqui de exemplo. Eu vou abrir a configuração dele. Quando você começa a criar um agente, né, você vai ver essa configuração. Eu criei o meu assistente de resposta. Ele é um assistente que ajuda a responder perguntas dos alunos. Eu dou aqui as instruções para ele, né? Eu quero que ele crie com base no sílabus que foi compartilhado. Eu tenho um documentozinho de FAQs, né? Que são as Frequent Asked Questions, que eu não sei traduzir, perguntas frequentes, imagina. Se você quiser, você pode dar exemplos de perguntas e respostas do passado. E você pode dar mais documentação que você quiser dar para o seu agente, né? Com que você quer, com que ele se baseie. Materiais e instruções já compartilhadas, tudo que você tiver de material que possa ajudar na resposta, você pode colocar. Aí você dá o objetivo, né? O comportamento que você quer que ele tenha. Então, coloquei sempre se basear a resposta nas regras e informações da disciplina. Interpretar corretamente a pergunta do aluno. E isso aqui, as instruções, quando você cria um desses agentes, as instruções são essenciais, porque elas são o que a IA vai se basar, né, para criar a sua resposta. Então, eu coloquei o que eu quero, um tom de voz educado, respeitoso, profissional, aí você pode. O céu é o limite, né, no sentido de que você pode dar de instruções para o seu agente. E eu coloquei aqui, porque eu acho que melhora as respostas para mim, copie o meu estilo de comunicação com base no que você já sabe de mim. Isso daqui só vai funcionar se você tiver habilitado o history, né, a memória
do seu IA. Às vezes tem a configuração e você fala não lembrar das minhas conversas passadas. Se você tiver colocado não lembrar das minhas conversas passadas, ele não vai conseguir fazer isso daqui. Mas se você tiver aberto, né, para ele lembrar, é, ele vai é, ele vai lembrar, né, de como você se comunica e ele vai copiar. Aqui, o que é interessante, começa a ficar mais interessante do Copilot. Você pode criar a sua pasta. Então, eu criei essa pasta, né, no OneDrive, ela abre aqui, e colocar toda a sua documentação ali. Então, tudo que é novo, você pode ir jogando nessa pasta. E o seu agente do IA, ele vai usar as informações aqui. E com o tempo, aqui não parece muito, porque tem pouca coisa, mas com o tempo isso ajuda muito, porque o seu chat, ele não precisa ficar voltando, né, no começo da sua conversa para ver os documentos que você compartilhou lá no começo. Ele vai na sua pasta e ele busca os documentos. E isso vai criando, é quase um que a gente chama de RAG, né, de dar uma conexão, um database, né, um sistema de dados. E aí você pode configurar suas funcionalidades, né? Eu não preciso que ele crie imagem, então eu tirei. Se você quiser, você pode colocar uns prompts sugeridos aqui. Eu tirei, mas eu vou explicar por quê. Mas você poderia colocar aqui responder de forma firme. E aí você cria e fala, responda a pergunta. Eu acho que esse A tem crase, não sei, porque em português é péssimo. Responda a pergunta, reforçando as regras. E aí ele vai ter um tom mais firme quando você responde, né, quando você pedir para responder. Atualizou, e aí quando você for, né, experimentar, utilizar, ele vai aparecer aqui como um prompt, uma opção para você utilizar. Por que que eu tirei? Porque a outra opção de você usar esses agentes, né, do Copilot é você entregar ele diretamente na mão do aluno e falar: você tem uma pergunta? Pergunte para o meu assistente de IA. E você pode compartilhar isso diretamente, né, num canal do Teams. Então, por exemplo, eu fiz esse canalzinho aqui, eu coloquei o Pedro e a Paty, e eu compartilhei o meu agente. E aí eu posso deixar uma mensagem do tipo, alô, alunos, se você tiver alguma pergunta, pergunte ao meu assistente, qualquer coisa, se você não tiver resposta, entre em contato comigo. Aí o aluno vai poder abrir, né, o agente do seu agente do Copilot, e ele pode fazer perguntas diretas ao seu agente. Então, ele pode perguntar, professor, não gosto do meu time, posso trocar? E aí, a IA vai gerar, né, uma resposta com base naquilo que a gente colocou lá. E aí vai depender do que está escrito na sua pasta, né? Então, ele vai gerar uma resposta aqui de acordo com o que eu coloquei na minha pasta. Você vai ver que ele demora um pouco mais para gerar a resposta, porque ele está indo lá na pasta, olhando as informações que estão na pasta, para gerar a resposta que ele vai dar para o aluno. Então, é um pouco diferente, né, da IA que responde com base no que ela sabe. Aqui ele vai responder, ele vai buscar lá na pasta para responder a sua pergunta. Enquanto ele está pensando, aqui está. E aí, então, ele te dá a resposta, inclusive dá o documento de base para o aluno saber de onde está vindo essa resposta. Isso no dia a dia, se você responde muita pergunta repetitiva, isso ajuda bastante. Né? É o tipo de coisa que o Copilot é pensado para isso, para coisas repetitivas do seu dia a dia. E você pode criar um agente para qualquer coisa que você faça repetidamente. Vou dar. Né, vamos voltar aqui. Inclusive, vou mostrar para vocês como criar um agente novo, né? Se você está aqui nos agentes, se você cria um agente novo, ele vai abrir primeiro isso daqui.
Aí você pode descrever o que você quer, você pode escrever em linguagem natural. Eu prefiro ir nos meus, pular a configuração e ir direto para a configuração e escrever o que eu quero. Daí você pode fazer a mesma coisa. Eu tenho um outro aqui que é, por exemplo, uma IA que vai analisar, né, a resposta dos alunos, né? E aí eu posso criar, eu já deixei feito aqui, né, um assistente de feedback acadêmico que faça isso, né? Ele vai aqui, eu já deixei tudo prontinho, mas você cria um assistente acadêmico, tá bom? Você coloca a descrição do que seu agente faz, as instruções do que você quer que ele faça, né? Igual aquele outro. E aí você, de novo, coloca a pasta que você quer que ele tenha de. Desculpa. Eu quero que ele crie uma pasta que ele conecta uma pasta do OneDrive. Meus arquivos, a minha pasta está aqui. Eu quero que ele conecte, na verdade, a esses dois documentos, que é o tema da atividade e a rúbrica. Então, vou ter que selecionar. E eu já posso, né, criar o meu agente. E aí eu criei 2 exemplos, né, de trabalhos entregues, um que não é muito bom e outro que é melhor. Vou fazer o download deles, porque eu não fiz download. Aí você vai no seu agente e você já pode começar. Na verdade, eu vou usar ele daqui, né, porque eu quero usar ele já. Cadê o meu agente? Não criou? Eu acho que eu não criei o meu agente. Ah, não. A criei sim, tá aqui. E é isso. Aí você pode adicionar, carregar imagens e arquivos. E já pedir, me dê uma avaliação inicial desses 2 trabalhos. E aí ele vai te dar a resposta, ele vai de novo olhar lá a sua rúbrica e tal. Quando que isso faz sentido? Quando você tiver algo muito repetitivo do seu dia a dia que você faça. Nem sempre vale a pena você criar um agente. Muitas vezes basta você usar um chat. Mas se for algo muito repetitivo, que você quer que ele olhe documentos específicos, que você quer, né, poder voltar e ficar usando isso o tempo todo, vale a pena criar um agentezinho do Copilot. Vamos voltar na nossa apresentação. A gente já fez esse aqui, é o nosso segundo exemplo. Então, quais são os principais usos então, do Copilot? É relacionado realmente ao que ele consegue fazer. Pedro, à vontade. Vou dar um exemplo concreto que eu ouvi numa dinâmica parecida com essa aqui, Vivian, com outra organização também de ensino superior. Uma professora que era responsável por pesquisa científica, muito iniciação científica de alunos, ela comentou do quanto usar uma IA parecida com essa, um agente parecido com esse, só para checar norma BNT, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Porque ela falou assim, às vezes eu passava tanto tempo olhando problemas de norma BNT nos documentos dos alunos que eu não conseguia ler com profundidade. E agora eu deixo essa parte técnica para o agente e aí eu mergulho no conteúdo, nas referências bibliográficas. Então é só um exemplo assim muito prático que vocês com certeza vão melhorar a produtividade e mais qualidade para os alunos. Sim, verdade. Eu uso muito. Eu tenho um agentezinho meu que eu uso muito para revisar citação. A gente sempre erra alguma coisa em citação, não tem como. Então, eu fiz um agentezinho, eu dou lá qual é a norma que eu quero que ele siga, né? Depende, porque eu escrevo mais artigos internacionais. E aí eu peço para eles revisarem. Toda vez ele encontra alguma coisa errada com com as minhas citações. Então, vale muito a pena para coisas assim que você faz chatas e repetidamente.
É, E aí, essa questão, se você, né, usa o Google, você usa o Office, você já tem a IA disponível para você. Então, a pergunta é mais, você está usando ou não está usando, né? E é sempre o que o Pedro está falando, né? Como que eu posso usar isso para economizar o máximo de tempo possível no meu dia a dia com coisas que não fazem sentido eu perder meu tempo, tipo Nova, tá, BNT. Vamos lá no notebook, que é o meu queridinho, meu preferido, que eu mais amo, porque me ajuda muito no meu dia a dia, porque eu faço pesquisa. O notebook, foi criado para pesquisa, né? Não sei nem se eles realmente pensaram assim quando eles criaram em comercializar o notebook, mas ele é tão bom, né, que ele se tornou, acho que, uma das ferramentas que os pesquisadores mais usam. Ele é treinado especificamente, né, para analisar e resumir diversas fontes de diversos arquivos, né? E ele é capaz, né, hoje em dia, de criar vários materiais, né? Vídeos, lives, podcasts e muito mais. É, E um grande diferencial do notebook LM, que todo mundo, né, quem é pesquisador gosta de usar, é que ele não inventa citação. Eu acho que talvez vocês já ouviram falar os muitos casos aí de artigos que foram até publicados com citação inventada. O LLM, o notebook não faz isso, porque ele usa só citações que já existem, ou ele busca citações em lugares confiáveis, como o Google Scholar. Então, você não vai ter tanto problema dele inventar coisas como um chat GPT, um Claude, ou um Gemini, tem o risco de inventar. Eu queria trazer, então, algum exemplo do notebook, não só o notebook sozinho, mas eu acho que o ganho de produtividade do notebook é ele instalado no ecossistema de ferramentas de IA que, né, tá fazendo a gente economizar bastante tempo. Eu peço desculpas porque o exemplo está aqui em inglês, porque a minha área de pesquisa é em ambidestria organizacional, e as minhas referências são em inglês, então eu peguei o que eu já tinha. Mas eu vou mostrar um uso do caso do LLM, que é usando algumas ferramentas juntas, né? Que é o Consensus, Light Maps, ou Connected Papers, na verdade, o Notebook LLM e o Grammarly. Só para eu ter uma ideia aqui, quem já conhece as ferramentas tipo Consensus e Connected Papers? Pode colocar no chat, coloca um sim ou não, se vocês conhecem ou não conhecem. Não conhece, não conhece. Tá, muita gente não conhece, beleza. Deixa eu abrir essas ferramentas. Vamos lá. Cadê? Qual que é a outra? Não, também não. Desculpa, gente, eu tenho muita coisa. Vamos lá. Connected Papers. Isso aqui é muito para, por exemplo, você faz pesquisa ou você vai você está criando uma matéria, né, nova, um curso novo. Para mim, essa é uma das melhores combinações, né, de ferramentas. A primeira é o Connected Papers. Quando você abre ele, eu fiz uma tradução dele. Para que que ele serve? Ele serve para você buscar qual é o consenso na literatura sobre um tópico. No caso, eu tinha perguntado aqui já para ele de exemplo, né? Quais são os principais artigos sobre a transição entre exploração e explotação, na verdade não existe, na ambidestria, que é a teoria que eu uso. E aí ele faz, né, ele traz um resumo e ele traz os principais artigos sobre o tema. Cadê os artigos? Citações, cadê? Deixa eu abrir ele, peraí. Deixa eu fazer ele em tempo real, que aí fica mais fácil.
Aí, aqui ele está fazendo a lista, né, dos principais artigos do tema. E ele faz o resumo aqui. Aí você pode ir conversando, né, aprimorando o que você quer. Daí, digamos que você achou um artigo interessante, né? Você pode. Ele olha as citações, e eu acho que eu tinha escolhido um que estava aqui. Acho que foi esse daqui mesmo. Qual foi que eu peguei? Balancing Expression Exploitation. É esse mesmo. Você pode abrir o artigo, ele te dá, né, o abstract do artigo, te dá o DOI, tudo que você precisa. E aí você pega, sei lá, eu quero ver o que mais que tem relacionado a esse artigo, porque eu achei ele interessante. Aí você tem essa outra ferramenta que chama Connected Papers, que também usa inteligência artificial. E o que que ela faz? Você dá o DOI, né, do artigo, eu peguei o DOI aqui, copiei, coloquei o DOI, e ele te dá todos os artigos que foram publicados citando esse artigo base, né? Ou, na verdade, você tem os artigos que ele cita, que são os a priori, né? E os derivativos, que são os que citam esse artigo. E aí você pode ir explorando a literatura, e isso facilita muito você encontrar as literaturas adjacentes. Eu uso muito para buscar o que que tem de novo, o que que tem de interessante acontecendo nessa área da literatura. E você vem que você seleciona, então, os artigos que você deseja. Eu já tinha colocado, né? Então eu coloquei 5 artigos aqui do meu interesse. E o LLM, ele cria, então, essa visão, e você começa a conversar com o notebook. O- Acho que os usos mais comuns do notebook hoje em dia, do notebook LLM, é criação de revisão de literatura. Então, eu coloquei com base nessas fontes, faça uma revisão completa da literatura em relação à importância da mestria organizacional para a inovação. E aí ele vai criar e você pode ir aprimorando. Quanto mais você conversa com ele, mais você vai aprimorando. Alguém levantou a mão. Eunice, Olá, boa tarde, Vivian. boa Vivian, tarde. esse Connect, minha filha, isso é um mundo que a gente precisa na pesquisa, né? Isso E, aqui é uma maravilha. meu Deus, estou encantada. Eu não conhecia. Agora, eu fiquei com dúvida no seguinte: é a mesma interpretação que a gente faz referente aos gráficos, né? Que a gente gera referente às pesquisas? O tamanho dessas bolinhas e as conexões entre elas, você poderia me explicar rapidinho? Se não Sim, for atrapalhar muito, assim, a sua explicação? sim, ele é conectado por citações. Então, as linhas que você está vendo é quem citou quem. Então, se eu clicar nessa linha aqui, né, ele está mostrando que o Reich, na verdade, essa Nosélia citou esse artigo do Reich. E aí você vai vendo, né, quem citou quem são essas linhas. O tamanho da bola é o número de citações. Então, Janssen, esse é um artigo muito conhecido, você vai ver que ele tem 3.618 citações. E Uhum. aí fica mais fácil você identificar, né, o que são os artigos mais conhecidos. E quanto mais próximo né, a bolinha, mais próximo o tema. Então, Sim. você vai ver que tudo isso daqui é uma literatura no mesmo tópico. Então, basicamente, essa área é uma área mais, como digamos assim, talvez mais é, utilizado demais, sabe? Tipo, já foi pesquisado o suficiente. Mas aí você tem aqui algumas áreas que talvez sejam áreas novas, né? Que estejam aparecendo, ou que não deram muito certo, que você vê uns artigos de 2012 que não foram mais, não deram muito. Mas aí, se você quiser olhar mais a fundo, você pode clicar, né, aprofundar em cada um desses artigos.
Perfeito, perfeito. Então, significa que todos esses artigos que estão nessas bolinhas, independente da distância e do tamanho, eles citaram o artigo DOI que eu referenciei na busca, certo? Sim, Ok. Obrigada, viu, Vivian? de nada. Valeu demais. Ou eles citaram, ou eles foram citados, e aí você pode escolher aqui. Então, quem, quem, quem esse artigo citou? Aí você tem toda a lista, né, dos principais que foram citados por esse Follow. artigo. Aham. E esses foram que, então, citaram os artigos, né, os depois dele. E aí você tem aqui uma lista, né, dos que citaram aquele paper. Perfeito. Inclusive. Obrigada, Vivian. Tá. Isso jogou, então, aqui no notebook. Você tem uma facilidade de você criar uma, o resumo, né, da literatura. E depois, se você quiser trabalhar com esse texto, eu gosto também de usar o Grammarly, né, que o Grammarly agora tem a IA integrada, então você pode pedir, em relação à criação de texto, você pode pedir tudo aqui. Então, por exemplo, reescreva essa revisão de literatura para. Alguém me dá um exemplo de uma revista que a gente conheça, sei lá, eu vou colocar, sei lá, vou colocar para a introdução da minha tese de mestrado. Digamos que eu sou um estudante de mestrado. E ele vai, né, ele reescreve tudo. E o forte, né, por que fazer isso? Por que não ir no chat GPT? Porque o Grammarly é criado para escrever texto. Então você pode. Ele te dá muito mais funcionalidade, ele te dá muito mais a opção de você revisar o que ele criou, de mudar, não mudar, etc. Para trabalhar com textos. E aí, voltando no notebook que todo mundo estava falando, a nova maravilha, né, do mundo notebook são todas essas funcionalidades de criação de materiais didáticos. Então, ele cria áudio, né, ele cria podcast, ele cria vídeos, ele cria relatórios, ele cria perguntas, né, e respostas, né, questionários. Ele cria se você der dados, né, tipo, se você trabalha com dados quantitativos, né, ele pode criar dados, tabela de dados, infográficos, flashcards. Então, aquela questão que a gente estava falando sobre inclusão, o notebook ajuda muito na criação desses materiais para o aluno ter opções de aprendizado, né? Então, aqui eu pedi para ele criar, como exemplo, um deck rápido, né, que faz um resumo dessa pesquisa. E o interessante é você você ter isso aqui em 5 segundos, em 1 minuto. Uma coisa que se você fosse fazer você mesmo, você talvez demoraria um dia inteiro fazendo esses slides. E é tudo você de forma rápida, né? Você pede para ele criar um áudio, ele vai demorar um pouquinho ali, mas ele vai criar. Para quem não tem costume em usar o notebook, da onde que vem a palavra notebook? Ele não grava os seus históricos de conversa. Então, para você manter isso aqui, você tem que colocar ele num caderninho. Então, você tem que vir aqui e salvar nas notas, né? E aí ele cria uma nota salva. Então é importante, se você tem o costume de querer voltar aqui e lembrar o que você falou, lembre de sempre guardar como uma nota. E você pode criar, é, é, você pode categorizar as suas notas também, né? Depois pode fazer várias coisas com as notas e você pode escrever mais. Então você tem, é o seu caderninho realmente.
além dele fazer tudo isso, que é tudo lindo e maravilhoso. Alguma pergunta sobre o uso do notebook? Tudo isso que eu estou mostrando aqui até agora, gente, eu fiz com as versões grátis. Até agora eu não usei nada que eu tenha que pagar para usar. Uma hora, inclusive o notebook, eu acho que ele te dá as opções de você criar até uns 3 ou 5 projetos diferentes grátis. Então, se você quiser continuar usando sem pagar, você pode continuar usando sem pagar também. E eu quero. Aí eu vou falar bem rapidamente de algumas coisas que vocês conhecem, provavelmente, que ou já ouviram falar, né? Mas que talvez seja um pouco mais diferente ou difícil de pensar em como usar no dia a dia. Que são ferramentas de vibe coding. O que é vibe coding? Vibe coding é a caixa mágica, né? São LLMs que são treinados, né, para você descrever o que você quer e eles vão criar um site, vão criar um aplicativo, vão criar um agente. Eu vou mostrar para vocês o Lovable, também na versão grátis, só para vocês terem uma ideia, né? Se um dia vocês quiserem criar um website ou criar um aplicativo, e eu vou dar um exemplo de como eu uso no meio acadêmico. O Lovable é a sua melhor opção. E, claro, a gente acabou de lançar na IBM o IBM Bob, que também tem o acesso grátis, mas que eu não vou mostrar hoje, mas que eu posso dar um módulozinho depois se vocês quiserem olhar. Opa, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu vou dar um exemplo de como eu uso o Lovable, né, para criar um site de disseminação da minha pesquisa. Esse foi o site que eu criei. Esse site, para você ter uma ideia, isso tudo aqui demorou menos de 2 horas para eu criar. Eu publiquei um artigo, que é esse artigo que está aqui, que eu publiquei num jornal que chama Research in Technology Management. Eu queria fazer a disseminação desse artigo, né, de uma forma que fosse mais fácil, que não seja, né, porque é um artigo para uso prático, né, não é só. E então eu sabia que quem é gestor de inovação numa empresa, ele não vai vir ler o meu artigo. A forma mais fácil de disseminar é colocar num website. Então eu usei o notebook para criar o que eu queria colocar no meu site. Então usei, por exemplo, um deck, né, que explica o artigo. E eu criei outras coisas também, né, no notebook LLM. Quando eu estava feliz com o que eu tinha criado, eu peguei tudo isso, eu vim aqui no Lovable, eu criei um projeto. Só mostrar para vocês como o Lovable é na entrada. Por que ele não está abrindo? Tá. Eu criei um projeto, né? Você não precisa criar um projeto, na verdade. Na hora que você clica aqui, ele já cria o seu projeto. Tem algumas fases, né? Tem o planejamento. Planejamento é quando você não quer criar ainda, você quer pensar com um Lovable que você quer criar. Então, eu começo falando, eu quero criar um site de disseminação de pesquisa e tal. O que eu devo criar, que dados eu devo ter, o que eu devo trazer. E aí ele te dá um planozinho. Quando você estiver pronto para fazer isso, você muda para o build, né? O criar. Mudou para o build, aí você fala para ele, cria esse plano que a gente criou junto. E aí ele vai aplicar o que você criou, o que você pediu. Então aqui é o nosso chat, né? Eu comecei dando para ele todos os recursos que eu queria que ele colocasse nessa página. Eu expliquei para ele, né, o que eu queria. Eu já tinha criado uma cópia do website, né? Você pode dar várias coisas diferentes. Ele criou um plano, então. Eu expliquei, né, eu posso falar, eu quero essa cor, eu quero que seja desse jeito e tal. E aí ele me deu, no final, quando eu estava feliz, eu falei, ok, beleza, cria. E a gente vai ajustando junto, e é só eu escrever aqui, eu quero que você mude tal coisa, eu quero que você coloque tal coisa.
E ele vai criando. Quando eu estou feliz, eu fui lá e publiquei. Eu tenho um servidor, então eu publiquei com o meu site, né, que é vivianmarcelino.com, mas você pode publicar grátis e aí ele vai ficar tipo, o seu toolkit.lovable e tal. Eu estou usando a versão grátis, então ele aqui aparece, né, falando que ele é a versão grátis do Lovable. Eu não tenho interesse em pagar, não vou pagar, não precisa, e ele cria tudo isso grátis. E aqui, então, eu tenho o meu site 100% pronto de disseminação de pesquisa. Tem o vídeo, esse vídeo foi criado pelo Copilot, pelo notebook, LLM, e eu consigo fazer tudo isso sem precisar usar código, sem escrever uma linha de código, em um super rápido. É uma outra combinação, né, de uso de inteligência artificial que eu recomendo e que eu acho que vale muito a pena. E você pode criar qualquer coisa no Lovable, não é só site. Você pode criar um aplicativo, você pode criar um joguinho, você pode criar o que você quiser para os seus alunos, você consegue criar no código, no Lovable. Ferramentas de agentes eu não vou falar, porque a gente fez um plano, né, de estudos que tem um módulo para você criar o seu próprio agente de inteligência artificial. Então, eu não vou entrar nos detalhes, porque vocês vão aprender vocês mesmos, mas você vai usar o IBM Orchestrate, que é um orquestrador de agentes. E o agente de IA é aquilo que a gente tem falado, né? Qual a diferença, né, do agente do IA para o LLM? O agente, ele toma uma ação. Então, num caso, você fala, quais são as minhas reuniões de hoje? Talvez o Copilot diga, suas reuniões são essas. E o agente, ele pode um ponto a mais e falar, você quer que eu crie uma ação no seu calendário para tal coisa? E você fala sim. Então ele vai lá e cria algo. Essa é a diferença do agente, é um agente que ele está fazendo uma ação no seu lugar. Tá. Alguém tinha perguntado o que eu recomendo. Eu esqueci de falar do Canvas. Eu acho que a gente está ficando sem tempo, mas tudo bem, vamos rapidinho o Canvas. O Canvas, ele é para criação de visual, e ele agora tem uma IA integrada também. Então, só que o Canvas, eu acho ele um pouco mais complicado porque ele não é grátis, né? Ele tem algumas limitações no uso grátis. Mas, isso dito, essa apresentação aqui foi criada no modo grátis, que é você ir no Canvas IA, você dá o conteúdo, né, do que você quer que ele crie. O Canvas, ele não é bom para criação de conteúdo, ele é bom para visualização. Então, eu dei o conteúdo lá que eu queria que ele criasse, e ele foi lá e montou uma apresentação, né, com o conteúdo que eu queria que ele criasse. E o que facilita no Canvas, então, é a criação de visualização, criação de vídeo, criação de imagem. Enquanto você puder usar ainda a versão grátis do Canvas, né, ele vale a pena. Mas não é só o Canvas que faz isso. Se você tiver acesso ao Canvas, algumas instituições dão acesso ao Canvas, ele é maravilhoso. No dia a dia, eu diria para você usar o Copilot se você tiver acesso pela sua instituição grátis. Se você não tiver acesso, você pode escolher um ChatGPT, um Claude, um Gemini, para substituir o Copilot. O Notebook LM para usos gerais, assim, pesquisa e produção acadêmica, e o Canvas para materiais visuais. Então, a ideia aqui é mostrar que existem um arsenal de ferramentas à disposição, e o que faz esse arsenal de tecnologias ter valor é realmente a forma como você utiliza ela no dia a dia, seja a combinação de tecnologias, tá? Entender qual é o uso forte de cada uma, como trazer, se a versão grátis não é, etc. Mas nem tudo são flores, então a gente sabe que existem riscos associados, né, ao uso da IA. A gente sabe que não dá para parar a IA, né, mas a gente precisa se adaptar.
mas isso não significa que não existam, né, pontos de atenção. A gente falou um pouco, eu só queria, né, encerrar hoje falando um pouco, lembrando sobre as questões de desafios no uso da IA, né? Responsabilidade no uso da IA começa em entender e saber como usar. Muitos professores ainda falam que eles não receberam treinamento formal em inteligência artificial, e a gente sabe que isso, né, ainda é uma questão. Quanto mais a gente vai avançando, a gente vai ver mais professores se capacitando e aprendendo a usar a inteligência artificial. O que a gente fala, o risco não é não saber usar a IA, mas é usar mal sem saber. Ou seja, você pegar o que está ali e usar de qualquer forma sem saber o que você está fazendo por trás. Segurança na adoção, né, que a gente fala bastante, dados dos alunos, política de privacidade, é, definições, né, sempre que você está fazendo um uso para questões profissionais, por que eu coloquei o Copilot lá naquele recomendação? Porque o Copilot ele normalmente dado pela instituição, você tem ele pelo uso institucional. E aí ele já vem com uma série de governanças que levam tudo isso em consideração em relação a dados, regras, leis, privacidade, etc. Ele já tem todo isso incorporado. Então, no uso profissional, é sempre mais seguro você usar um Copilot integrado ao Microsoft 365. E outra parte que eu não falei muito, mas que a gente sabe que é um grande problema, ou não um grande problema, mas um grande desafio, né? É a transformação curricular que a IA traz, né? De exigir que a gente repense muito mais, faça uma curadoria, uma verificação, muito maior do que a gente cria e o que a gente recebe também. Deixa eu buscar aqui. Então, existem ressalvas básicas do como a gente usar a IA de forma responsável, e eu, né, vou compartilhar isso, claro. O importante é saber o que não delegar, né? O que não deve ser delegado à IA. A IA ela não substitui o trabalho do professor. Ela remove tarefas repetitivas, chatas, mas ela nunca, jamais deve ser usada para decisões de extrema importância sem a supervisão, sem o olhar do professor, que inclui definir critérios pedagógicos, avaliar realmente o aluno. A IA pode te dar uma ajuda ali nos projetos, num feedback inicial, pode, mas jamais você deve delegar para a IA, né, a avaliação do aluno. Feedback individual com o aluno, a IA nunca vai substituir, né? Não adianta você criar um assistente que dá um feedback para o aluno, o face a face, né? O cara a cara com o aluno, isso nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Julgamento acadêmico, a IA erra, né? Errou, erra e sempre errará. Então, o julgamento acadêmico é sempre o trabalho do professor. Verificação de fontes científicas, a gente sabe que a IA faz uma bagunça, né, em fontes científicas, ela inventa, porque ela quer muito te dar uma resposta, o que a IA mais quer na vida é te dar uma resposta, então se ela não achar a fonte, talvez ela invente uma fonte. E, claro, decisões éticas, que a IA jamais deve e poderá tomar. E é isso em termos de conteúdo, né, do que eu queria trazer hoje. E pensar um pouco no que você quer começar a praticar, o que você quer começar a trazer para o seu ensino. Eu queria só, na verdade, antes da gente terminar, mostrar para vocês o Skills Build, né, o plano de ensino que a gente criou no Skills Build para vocês. Se vocês, eu não sei se o Pedro consegue compartilhar esse link já aqui no chat, vocês podem ir entrando, ou no QR Code, se você tiver de um Você celular. passa,
Passa para mim aqui que eu... Deixa eu Consegue? ver se eu... Ah, acho que eu vou ter que parar de... Para de Peraí. compartilhar, acho que é melhor. Hum, Agora você mesma manda. não, agora Mais mesmo eu fácil. mando, se eu achar o É. chat de novo. Cadê o chat? Aqui. Vamos lá. Opa, eu acho que ele foi como uma imagem. Hum? Ou ele foi como link? Ah, hein? Ele está Ele foi entrando Tá como uma como na link. imagem. imagem. Para aí, só um minutinho. Para de compartilhar e depois... Isso, agora veio. Ah, A Paty está aqui, ela já colocou. Ótimo. ótimo, perfeito. Vamos. Deixa eu só abrir o Skills Build. O Skills Build, então, vai pedir para vocês fazerem, né, um login. Você pode fazer o login com o Google, LinkedIn, criar um IBM ID, fácil, né? É importante que vocês cliquem em se matricular quando vocês entrarem no plano de ensino. E deixa eu mostrar ele na verdade, né? Aqui a gente separou uns cursos bem mão na massa, bem alinhado ao que a gente estava fazendo hoje, que é sobre a agêntica. Então, por isso que eu não entrei muito na questão da IA agêntica. Vai falar, esse primeiro curso aqui, ele fala. Inclusive, eu acredito muito em fazer você mesmo os próprios cursos que você recomenda, então eu já fiz todos esses cursos. É, esse curso daqui, ele vai falar sobre alguns dos tópicos mais importantes, né, da criação de IA agêntica, que é a aumentada, geração aumentada por recuperação. Não sabia que era assim o nome em português. Em inglês ele chama de RAG, que é a conexão com base de dados. Ele vai falar sobre orquestração de agentes. E esse outro curso daqui, ele é um tutorial que você vai criar o seu próprio agente usando, se eu não me engano, o Watson X Orchestrate ou Watson X. Cadê ele? Que é a ferramenta de IA da IBM. Cadê isso aqui? Ele vai te guiar em como você pode criar o seu primeiro agente. E é muito bom você fazer esse guia, porque aí é uma coisa que você pode depois pensar em outras formas de incorporar na sua vida. Quais são as opções que eu tenho de criar um agente para o meu dia a dia? Então, é isso. Pedro, se você tiver alguma reflexão final que você quiser Eu fazer, vou. alguma coisa que você quer trazer? Não, primeiro dar os parabéns, né? Só para contextualizar, eu estou na IBM há 3 semanas e meia, comecei agora há pouco, mas eu terminei no ano passado minha segunda graduação em pedagogia, trabalho uma pesquisa voltada para a percepção de professores, né, de escolas públicas sobre o uso de IA, com professores da Univesp participando. Univesp é uma universidade pública aberta online. Eu estou trazendo esse contexto por quê, Vivian? Porque os professores que passaram por algum tipo de formação como essa que você trouxe, falaram com muita propriedade, se empoderaram e tiveram melhores experiências. E aqueles que não passaram, ao contrário, eles relataram medo, ansiedade, receio e até vergonha de falar que usavam IA. Então, eu acho que, Vivian, que essa formação foi uma formação muito para empoderar vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para mim, que uso muitas ferramentas de IA, aprendi coisas novas aqui. Eu já montei agentes, mas foi algo novo para mim. E aí eu deixo só uma reflexão final, que é o próprio referencial do MEC para o desenvolvimento e uso de IA na educação. Ele fala que nós, professores, educadores, nós temos que trabalhar o uso com IA na sala de aula, mas também o uso sobre IA. E foi interessante porque, além de você trazer várias ferramentas, você também trouxe aqui alguns pontos de atenção, né, quando a gente for ensinar sobre IA com os alunos. Então, cuidados éticos, cuidados para verificar fontes. E aí eu acho que fecha com chave de ouro essas indicações do Skills Build. Eu sou da área de responsabilidade social da IBM.
globalmente, a responsabilidade social da IBM é voltada para a educação, e o Skills Build é a nossa principal plataforma, que é aberta, gratuita, com conteúdos atualizados constantemente. E nós estamos aqui hoje porque temos essa parceria para que vocês tenham acesso ao Skills Build, para que a gente possa também fazer mais ações como essa, síncronas, com profissionais da IBM, com vocês, mas também com os alunos, se possível. Então, passo a palavra agora para o professor Homero. Obrigado. Muito obrigado, viu, Pedro, Vivi, parabéns, Vivi, que momento sensacional que nós tivemos aqui com vocês, viu? A gente olha aqui no chat, vê como que os professores gostaram, né, desse momento aqui hoje, de tanta informação, né, muita informação para nós aqui. Eu sei que agora a gente tem que assentar, né, e pensar um pouquinho. Uma professora pediu a gravação, tá, gente? A gravação vai estar amanhã no nosso boletim, Informação Docente. Para quem quiser já, a gente sobe no YouTube, tudo para facilitar o acesso, né? Porque realmente já tem que acessar para a gente ir fazendo junto de novo, sabe, Vivi? Muito legal, parabéns mesmo. E eu gostaria, né, gente, aproveitando aqui esse momento também, de agradecer ao professor Matheus Gravito e o pessoal aqui da aprendizagem dual, que permitiu que isso acontecesse, que fez esse contato nosso aqui com a IBM, né, para a gente ter esse momento. Esse aqui foi um horário coletivo dual, vamos dizer assim, tá? Porque a IBM também está em parceria conosco e trazendo essas informações e essas formações também para os nossos professores e alunos, né? Então, assim, esse também foi um horário coletivo dual. É muito bom quando a gente amplia essas parcerias. E, assim, Pedro e Vivian, teremos mais, tá? Teremos mais. Nós queremos a IBM perto de nós aqui. É sempre muito legal esses momentos. A gente olha aqui pelo chat o sucesso que foi esse momento com vocês, tá? Muito obrigado, viu? Bom, gente, Obrigada, eu que agradeço. Obrigado o convite. É, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Só fazer também, gente. Aproveitar esses minutinhos finais aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, está na hora. Ô, Rodrigo, ele está pedindo a lista de presença aqui. Coloca para ela aí no chat aí, por favor. Já rodou, viu, Lili? Já a lista já circulou aí. Mas eu sei que você estava prestando atenção. Às vezes a gente nem olha o que está falando no chat, né? Muito bom, Lili. Professor Romero, eu posso perguntar? Pode sim, professor. Por favor. Eu gostaria de saber que agora a CAPES, ela permite que a gente use a IA, desde que a gente declare nos artigos, nos trabalhos científicos que a gente está fazendo, né? Essa questão ética, é, todo trabalho científico, por exemplo, a gente escreve, né, os agradecimentos, o fomento, o conflito de interesse. Teria algum item específico dentro de algum artigo científico para a gente declarar que está usando a IA? É igual o professor falou, né? O professor Pedro. A gente não tem que ter vergonha de usar a IA, porque a gente é superior a ela, a gente que dá o comando, né? Então, eu acho assim que declarar também que a gente está usando, acho que é muito ético para deixar claro, né, quais foram as linhas mesmo que você utilizou. E aí eu queria saber se teria algum item nos artigos científicos de grande impacto, por exemplo, como que a gente deve declarar isso? Eu não sei se a pergunta é para mim, mas pelo menos o que eu tenho visto nos artigos, nos jornais internacionais, é que agora eles requerem que você adicione um parágrafo declarando o uso da IA, inclusive se não usou, né? Se não usou, dizer não usei, e se usou, explicando como você usou. E alguns artigos já dão para você alguns modelinhos para você copiar e colar. Os mais comuns são: eu usei a inteligência artificial para resumir na produção da literatura e tal. Ou na revisão de texto, essas são os mais comuns que eu tenho visto, mas eu tenho visto muitos dos jornais das serviços internacionais pedindo para incluir um parágrafo explicando o seu uso da IA.
Acho que é isso mesmo. Principalmente referente às figuras, né? Às imagens, às vezes a gente coloca assim, né? Que foi elaborado pela IA tal, na data tal, pelo prompt do É. autor, né? Também, né? Tem uns comandos assim para facilitar para a E gente, né? outro dia eu vi, inclusive, um dos jornais pedia para vocês incluir, inclusive, qual modelo que você usou. Então, tipo, eu sei o chat GPT 5.5 na data tal. É, Para exato. ele saber exatamente, inclusive, qual modelo que você utilizou. Que eu também não sei para quê, porque eles não vão entrar, mas tudo bem. É. Obrigada, Vivian. De Isso é nada. porque na hora que outra IA for revisar, já tem, É, exato. né? Muito bem, gente. Muito obrigado mais uma vez, viu? Foi ótimo aqui. Obrigado também a presença de todo mundo que esteve aqui conosco até agora. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.